Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a Prof. Jade História aqui. Pessoal, hoje a gente vai continuar sobre a Primeira Guerra Mundial, né, parte 2. A gente parou na paz armada, né, que era a paz armada, né. Então a gente começa aqui a Grande Guerra, né, aqui. Tudo começou com um grupo nacionalista Mão Negra e um estudante de 19 anos. Assassinato do herdeiro Francisco Ferdinando, os austro-húngaros declaram guerra à Sérvia, os russos entram em defesa dos sérvios e os austríacos declaram guerra à Rússia. Foi criado o Plano Schengen, onde queriam avançar para a França tão rápido que os russos não poderiam contra-atacar, mas ainda não era o suficiente para a Inglaterra entrar na guerra. Mas durante o Plano Schengen, eles invadem a Bélgica, que era neutra, foi motivo de entrarem na guerra. Então tá, tudo começou, né? Com quem? Com esse Mão Negra ou a Mão Sérvia, né? Que eram grupos nacionalistas. Lembra que a prof falou que teve a junção do Império Austro-Húngaro com outras nacionalidades que eles não gostavam e os sérvios foram os mais contra, os mais ativos contra isso? Pois então, eles queriam a independência da Sérvia, né? E o governo austro-húngaro não dava ouvidos, porque era um governo austro-húngaro, não era um governo austro-sérvio ou um sérvio-austro, né? Então eles não davam bola. Eles fizeram a cabeça de um menino de 19 anos para atacar o herdeiro Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, né? Que é o Francisco Ferdinando. Ele estava saindo de carro, ele e a mulher foram assassinados, né? Por esse menino, né? Os austro-húngaros declaram guerra à Sérvia, né? Por quê? Porque foi morto um herdeiro do trono, né? Os russos entraram em defesa dos sérvios e os austríacos declaram guerra à Rússia. Lembra que a prof falou que uma parte da Rússia também estava querendo unificar os povos eslavos? E os sérvios eram um deles. Então, para eles foi como chamar eles para a guerra. E eles acabaram indo a favor dos sérvios, né? Então, os austríacos declaram guerra à Rússia. Foi criado o Plano Schengen, que era avançar para a França tão rápido que os russos não poderiam contra-atacar, né? Então, assim, em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando e a esposa dele foram mortos, né? Em Sarajevo, desculpa. Sarajevo, que era a capital da Sérvia, né? Da, da Áustria, né? Eles declaram em 1º de agosto do mesmo ano a guerra, né? Contra a Rússia. Mas a Inglaterra não tinha o suficiente para intervir, porque nada disso era da alçada dela, né? Era entre austríacos, sérvios e russos, né? Mesmo que eles tinham feito uma combinação, eles não podiam entrar na guerra. Mas, durante esse plano Schengen aqui, eles invadiram a Bélgica, né? É chamado do estupro da Bélgica, porque eles estupraram, decapitaram, mataram mulheres e crianças. Foi horrível, horrível, assim, ó. Foi um rastro de sangue, assim, que eles acabaram deixando, né? E por causa disso, né, eles falaram, poxa, vocês não eram neutro, agora a gente vai entrar em guerra, né? E daí, assim, teve a divisão da, das tríplices, né? Que agora eu vou falar. Um minutinho aqui. Guerra de movimento e as trincheiras. Então, declarada a guerra, a Alemanha entrou em guerra primeiro com a França e depois com os russos. A Alemanha, ela era a Prússia. Aí eles se uniram e acabaram fazendo o reino alemão, né? O que os alemães não esperavam era que os russos atacariam do lado oriental. Então, aqui está a Alemanha, aqui eles estão atacando, eles já destruíram a Bélgica, coitado, estão atacando os franceses. E eles tentaram atacar o mais rápido possível. Só que os alemães já começaram a atacar também. Do lado ocidental houve a Batalha do Marne. Os franceses, com a ajuda dos ingleses, conseguiram parar o avanço alemão. Desesperados, os alemães cavaram trincheiras para não perder territórios.
Em 1915, a Itália troca de lado e vai para os aliados, que é a Tríplice Entente. Em 1916, a Bulgária, que era vizinha dos sérvios, entra para as potências centrais e ataca a Sérvia. Então, assim, a gente tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Entente é o dos franceses, então é Rússia, Inglaterra e França. Por isso que tem Entente, que é francês. E a Tríplice Aliança seria os austro-húngaros, o Império Otomano e a Alemanha. E a gente vai ter também a Itália, tá? Os otomanos acabam entrando em guerra também, mas daí vai ter a Itália junto. A Itália acaba mudando de lado, vem aqui pro Entente, que a gente vai chamar de como que é, os aliados, né? Que eles são aliados. E as potências centrais são a Tríplice Aliança, tá? É confuso? É confuso. Então, o Entente e os aliados são a Inglaterra, a França e a Rússia. E a Tríplice Aliança e as potências centrais é a Alemanha, a, o Império Austro-Húngaro, os otomanos e os italianos, tá bom? Continuando. Então, assim, eles acabaram com essa plano Schaffen, eles acabaram atacando a França, tal como a professora falou, né? Os russos acabaram atacando do outro lado e eles ficaram desesperados. Então, como eles viram que eles estavam começando a perder territórios, eles acabaram cavando essas trincheiras. Essas trincheiras elas foram inventadas lá durante a Revolução Francesa, ali em 1764, acho que se eu não me engano, que é a Guerra dos 7 Anos entre a Itália, entre a Inglaterra e a França, ali nos Estados Unidos, para eles conseguirem não perder territórios. Então, as trincheiras já eram conhecidas em 1764, mas ficaram mais conhecidas aqui na Primeira Guerra Mundial, né? Eles acabaram nessa Batalha do Marne, que era no Rio Marne, onde eles começaram a fazer essas trincheiras, né? O que eram essas trincheiras? Eram uns buracos de 2,30 metros de altura, e de largura eram quilômetros. Eles faziam tudo em forma de... parecia uns quebra-cabeça, uns puzzles, sabe? E eles colocavam vários sacos de areia, tipo umas 5 fileiras de saco de areia, para quando a bala tentasse atirar neles não conseguisse. Eles colocavam metralhadoras, eles colocavam bombas, eles colocavam tudo que eles podiam. Só que era perto de um rio e chovia bastante na França. Então o que que acontecia? Acabava chovendo e eles lá naquela lama, pisando na lama o dia inteiro. Eles perdiam membros dos pés, tá? Eles perdiam parte dos dedos. Alguns tinham que tirar o pé, cortar o pé. Ah, comida, gente morta, decomposição, ratos. Os homens dormiam, os ratos picavam, eles tinham que dormir numa cama onde tinha uma parte que tampava de ferro, que tipo para proteger eles, para eles não serem mordidos. Eles começaram a pegar muito cachorro para matar esses ratos. E era muito rato, muito. Em um buraco eles deixavam 50 ratos gigantes. Então era bem difícil nessas trincheiras. E pensa, eles não conseguiam avançar nada. E nas partes que não tinham nada ali das trincheiras, que era 2 quilômetros de distância entre a trincheira francesa e a trincheira alemã, ali era chamada Terra de Ninguém. Às vezes, essas trincheiras ainda acabavam numa cidade, então era Terra de Ninguém. Eles iam lá naquela cidade. Quem assistiu a Mulher Maravilha vai entender. Eles podiam, qualquer um dos lados, entrar lá, estuprar e matar e roubar. E a terra não era de ninguém. Ali era quem chegava antes pegava. Teve um batalhão durante a guerra que eles estavam tão cansados, estavam exaustos
porque pensa o dia inteiro naquilo, tiro, mata, 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 rato, lama, pé doendo, né? Que eles fizeram um armistício de Natal, onde eles saíram, os dois com a bandeira da paz, saíram e passaram o Natal inteiro junto, alemães e franceses, jogaram futebol, trocaram presentes e no outro dia foram lá e começaram a se matar tudo de novo, porque era muita pressão, pensa, morte o dia inteiro. Então eles acabaram fazendo esse armistício de Natal para eles dar uma uma né, descansar, né? Então assim, uh, os alemães eles tiveram que passar pela Bélgica, como a prof falou, e o Império Húngaro, enquanto isso, ele foi atacar a Sérvia. Então tinha a Itália e a Sérvia. A Itália disse que não ia se meter na guerra. Então só tinha o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então a Alemanha acabou lutando contra dois, né? Que eram os franceses e os russos. Mas eles não contavam que a Rússia ia atacar tão rápido. E os. Ai, perdão. E os austro-húngaros, eles acabaram atacando a Sérvia, porque eles estavam com sangue nos olhos da Sérvia, né? Porque a Sérvia tinha matado o herdeiro austro-húngaro, né? Então, ali, durante a Batalha do Marne, foi 150 mil, 1.500.000 pessoas de cada um dos lados. Então, era 3 milhões de soldados, tanto alemães como ingleses e franceses, né? A vitória foi dos ententes, né? Que é os aliados, né? E os alemães acabaram fugindo, né? Eles chegaram perto de Paris, né? O Império Otomano entrou em guerra com o Império Russo, mas eles não esperavam um intenso inverno e eles acabaram perdendo. Por que o Império Otomano entrou em guerra com o Império Russo? Lembra que a prof falou? Queriam hegemonia dos eslavos. Então, todos eles tinham alguma briguinha entre si, né? E não era diferente aqui também. Eles acabaram perdendo, né? Porque o inverno é menos 40 graus lá na Rússia. É aquele inverno que você pega a água fervendo e joga na janela e ela desce já congelada, né? Aconteceu algumas vezes. Salvou algumas vezes a Rússia, né? De guerras. E teve a gente também nessas trincheiras. A gente teve a guerra química que. Ai meu Deus, gente, eu odeio esses cachorros. Eu amo cachorro, mas eu odeio latir de cachorro. Essas guerras químicas que eram, eles faziam gás de mostarda, gás de cloro, que detonava, gás de mostarda cegava a pessoa, enchia de bolha. Mais tarde eles criam um lança-chamas, que é horrível, horrível. Então eles só jogavam para ser mais rápido, né? Porque eles não aguentavam mais ficar naquelas trincheiras, né? E assim, depois que eles firmaram as guerras das trincheiras, que eles conseguiram colocar esse tanto de coisa ali, eles acabaram, os franceses e ingleses foram para a capital do Império Otomano, que era Constantinopla, que era um lugar estratégico, né? Que conseguia passar ali. Constantinopla, ele é dividida, a cidade de Constantinopla, e tem um, uma ponte que abre e fecha. Então eles conseguiriam passar os suprimentos para os russos ali. Só que eles acabaram não conseguindo não, tá? Eles acabaram perdendo ali em Constantinopla, não conseguiram não. Em 1915 já, os aliados acabam atraindo, né? Os aliados acabam chamando a Itália, que a Itália acaba se tornando contra se virando contra, né, as potências centrais, que é a Alemanha e a Austro-Hungria, né? Em 1916, os búlgaros, que eram coladinhos assim na Sérvia, eles entram para as potências centrais e eles atacam a Sérvia. Eles acabam ganhando. Em 1917, a Romênia entrou na guerra também, ajudando os aliados, né, que são a Inglaterra, a França, né, e a Rússia. E
teve a revolta árabe, que os ingleses eles trouxeram várias nacionalidades que eram árabes contra o Império Otomano, né? Eles quiseram incluir por dentro, de dentro para fora, né? Uma revolução, né? E daí aqui a gente tem início do fim. Em 1915, os alemães perceberam que não daria em nada as trincheiras e partiram para dois movimentos. Primeiro por mar, por submarinos e navios alemães bloquearam qualquer navio que poderiam atacar quando quisessem, e bombardear os franceses por terra até sua rendição. Os navios antes usados para mapeamento dos inimigos agora tinham armas. Os primeiros Zeppelins foram criados para bombardear a Grã-Bretanha. Em 1917, a Rússia se retira da guerra por conta da Revolução Russa, e no mesmo ano os alemães atacam 7 navios americanos e o EUA entra na guerra. Então, assim, os alemães são os primeiros que criam navios para a guerra e submarinos. O resto do mundo morria de medo desses submarinos, porque eles não conseguiam encontrar os submarinos, porque ficavam embaixo. E os navios de guerra que eles estavam fazendo, eles eram duros na parte de cima, mas no casco eles eram mole. Então, se eles jogassem uma bomba por baixo, ia derrubar os navios rapidinho, né? Eles começaram a usar os aviões, né? Que antes eles iam fazer mapeamentos, acabavam encontrando outros aviões que estavam fazendo mapeamentos dos aliados contra as potências. Então eles acabavam sacando a arma que tinha no bolso e tentando atirar nos outros navios. Os ingleses acabaram inventando, né? Os aviões que tinham armas. E a gente tem também o Barão Vermelho, que é um dos heróis alemães que ele contou com 80 e poucas vitórias no ar. Ele acabou sendo morto no ar, né? Eles inventam, os alemães, né, os Zeppelins também, que são aqueles balões, que era o único... os ingleses eles tentaram fazer aviões que tinham bombas. Mas as bombas eram pequenas, era para bombardear regiões pequenas. Esses Zeppelins, eles conseguiam comportar uma bomba maior, né? Então, eles só passavam e os Zeppelins jogavam as bombas e explodia quase cidades inteiras. Então, eles tinham muito medo. Os alemães inventaram os submarinos, os navios de guerra e os Zeppelins ainda. Então, eles tinham muito medo. E aqui, ó, os alemães bloquearam qualquer navio que poderia atacar e poderiam atacar quando quisessem. Isso aconteceu com navios brasileiros, tá? Eles acabaram atacando navios brasileiros. E o Brasil também acabou entrando na guerra, tá? Foi catastrófica, né? A entrada do Brasil, que teve o massacre dos golfinhos lá, né? Mas tudo bem, né? Enquanto eles estavam nessa guerra no mar, estava passando 7 navios americanos com suprimentos para os aliados e eles acabaram atacando. Era só isso que os Estados Unidos estavam esperando para entrar na guerra. Como que eu posso explicar? Eles estavam lucrando demais, os Estados Unidos, porque eles estavam emprestando muito dinheiro e vendendo muita arma para os aliados, gente. Eles ganharam. Ali eles ficaram muito ricos. Eles só entraram na guerra porque eles queriam, só que eles queriam um motivo, sabe? Então eles acabaram entrando por causa disso, né? Teve o lança-chamas, né? Que a prof falou também nas trincheiras. Os tanques de guerra, telefone sem fio, comida enlatada, gilete, tudo isso foi inventado durante as trincheiras, tá? Os tanques de guerra, eles queriam uns carros que conseguissem passar das trincheiras. Então eles fizeram, né, com 2 partes para uma conseguir ir mais reta. Mas isso já foi lá no finalzinho, lá em 1917, 18. A Rússia, que a prof também falou, que a Rússia acaba se retirando da guerra por causa da Revolução Russa, né? Que matam o czar, tudo, mas isso a gente vai ver na próxima aula. E aqui, o fim e a paz. Em março de 1918, os alemães partem para as ofensivas de primavera. A prof está assistindo Pink Blinders, que eles falam que quando eles começam a atacar é porque eles estão desesperados, né? E eles
fazem essas ofensivas de primavera. Eles conseguem quase chegar a Paris com essas ofensivas, porque eles viram que os Estados Unidos estavam vindo, então eles ficaram desesperados, porque se os Estados Unidos viessem, eles sabiam que iam ganhar. Então eles quiseram pelo menos pegar a França, né? Paris. Chegaram a Paris, mas né, logo foram expulsos, né? Com mais e mais americanos chegando na Europa, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos expulsaram os alemães na ofensiva dos 100 dias. Eles foram pernas para que te quero, começaram já, né, a atirar. Em 9 de novembro de 1918, após várias revoltas internas, o Kaiser Guilherme II é obrigado a abdicar do trono. A Alemanha se rende. Com o fim da guerra, 4 impérios caem: o Império Russo, o Austro-Húngaro, Otomano e Alemão. E no Tratado de Versalhes, os vencedores fizeram a Alemanha assumir a culpa da guerra e criaram a Liga das Nações, para que não aconteça mais guerras. Então, isso daí é um resumo muito rápido, né? Então, eles partem para as ofensivas da primavera, chegam em Paris, só que daí ali os ingleses, os americanos já chegam e já começam a atacar também, né? E ali em maio, os americanos acabam vindo com a ajuda dos tanques, né? Que foi invenção inglesa, eles acabam invadindo. Eles criam também, os ingleses criam os primeiros navios porta-aviões, que é aqueles navios retos, né? Para os aviões conseguirem passar. Tudo isso eles conseguiram fazer nessa ofensiva dos 100 dias, né? Os americanos, ingleses e franceses, né? O Império Austro-Húngaro e o Otomano foram os primeiros a cair. O Otomano é lá de 1500. Ele é muito antigo e ele cai nessa guerra, né? 400 anos depois ele acaba caindo, né? Por que teve a revolta ali interna na Alemanha? Porque o povo estava passando fome. A guerra traz fome pro lugar que está lutando, menos a Inglaterra e a França, que são ricas, né? Mas eles tinham acabado de virar um império, porque antes eles eram a Prússia. Então o Guilherme não conseguiu manter. Então eles pediram para ele sair do trono, né? E ele saiu porque ele estava com medo que acontecesse uma revolução igual a Revolução Russa, né? Que mataria um czar, né? Em 19 de janeiro de 1919, a Prof falou aqui dos impérios que caíram, né? Em 1919, os diplomatas, os vencedores, se encontram na Conferência de Paris, lá em Versalhes, né? E eles fazem o Tratado de Versalhes, que culpam a Alemanha como a principal da guerra. Ela tem que pagar, se eu não me engano, é 60 bilhões de dólares, de libras, que é muito dinheiro. Eles quebram. E eles criam a Liga das Nações, né? A Liga das Nações, mais tarde, depois da Segunda Guerra, se tornará a ONU, né? Para não acontecerem mais guerras. É isso por hoje, pessoal. Desculpa pelo vídeo tão longo, mas é uma coisa longa, tá? Beijos. Copiem esse daqui, por favor. Copiem isso daqui e mandem pra prof, tá? Beijos.